Bem-vindas, boa noite. Bem-vindas, vamos começando mais uma live, quinta-feira. Boa noite, boa noite. Vamos lá, pessoal, começando mais uma live. Como é que vocês passaram do fim de semana? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Luiz Felipe Antunes, para quem não me conhece. Sou cirurgião bariátrico e aqui eu ajudo você que realizou a cirurgia bariátrica, você que pensa em realizar a cirurgia bariátrica, a alcançar mais qualidade de vida, a alcançar melhores resultados com a sua cirurgia e o controle das comorbidades, das doenças que se relacionam à obesidade. Tá? Então, a live de hoje é uma live de perguntas e respostas, todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui no Instagram, Dr. Luiz Felipe Antunes. E, como sempre, eu abro uma caixinha de perguntas para vocês mandarem as perguntas durante a semana, né? Eu abri ontem. E eu seleciono as perguntas, algumas perguntas para a gente responder aqui ao vivo e seleciono também algumas perguntas que vocês mandam agora durante a live. Então sejam bem-vindos para quem nunca veio e para quem está aí toda semana, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos também. Então vamos lá para a primeira pergunta. Essa pergunta foi enviada por Mari Sil. Acredito que seja o link, o nick, né, do Instagram. Fiz minha bariátrica há um mês e descobri que estou com mioma no útero. Pode atrapalhar o processo? Vamos lá, pessoal. O mioma no útero é um tumor benigno, muito comum. O aparecimento, né, a sua prevalência é muito comum. E normalmente não causa nenhum sintoma. É um tumor benigno, ele cresce com a exposição aos hormônios femininos que a mulher naturalmente tem. E é um tumor benigno, ele não vira câncer, tá? E normalmente ele não causa sintomas. Porém, alguns miomas, dependendo da sua localização no útero, ele pode sim causar alguns sintomas. Os mais comuns é dor e sangramento. Se esse mioma for mais para dentro do útero, né, na parte que descama durante a menstruação, esse mioma tende a sangrar mais, tende a provocar uma menstruação mais prolongada, enquanto que os miomas mais longe dessa região, mais na parte mais periférica do útero, eles podem causar dor. E também os miomas podem crescer muito, né? Esses miomas eles podem ficar, inclusive simular uma gestação em algumas situações, o volume de uma gestação. Mas normalmente esses miomas eles não são tão grandes e não causam sintomas. E aí é comum que as mulheres que estejam em preparo para a cirurgia bariátrica eventualmente encontrem incidentalmente um mioma na sua avaliação. Durante a avaliação, para quem não sabe, o preparo pré-operatório, o preparo antes da cirurgia bariátrica, a gente solicita uma ultrassonografia de abdômen total e nesse exame é comum, né, um dos órgãos que são avaliados é o útero e eventualmente esse mioma ele é evidenciado nesse exame. Se esse mioma não é grande, se esse mioma não causa sintomas, ele não vai ter nenhuma influência na realização da sua cirurgia bariátrica. Ele vai continuar lá, você vai fazer o seu acompanhamento com o seu ginecologista, não vai impedir a cirurgia, não vai atrapalhar a cirurgia bariátrica. Se esse mioma não causa sintomas e se ele não é grande o suficiente para impedir com que nós cirurgiões realizemos a cirurgia. Eventualmente miomas muito grandes, miomas com volumes muito absurdos que muitas vezes simulam a gestação, eles já vão ter chamado a atenção antes da cirurgia bariátrica. Não vai ser um achado normalmente nos exames pré-operatórios. Eles já vai ter chamado a atenção da mulher, da paciente, que vai ter feito essa investigação. Mas se esse mioma for grande o suficiente para atrapalhar a cirurgia, a gente realiza o tratamento desse mioma. Aí quem vai definir esse tratamento é o seu ginecologista, que vai definir se vai retirar cirurgicamente, enfim, qual é o tipo de
terapêutica que vai ser usado e depois, posteriormente, se realiza a cirurgia bariátrica. Agora, miomas menores não causam interferências. Se o mioma causa muita dor, se o mioma causa muito sangramento, às vezes a mulher tem anemia importante por causa do sangramento do mioma, aí tem de se resolver esse mioma antes, porque pode comprometer os resultados da cirurgia, ou melhor, pode impor riscos para a cirurgia bariátrica. A gente não opera pacientes em cirurgia bariátrica que, por exemplo, tenham anemias muito importantes, muito severas. Normalmente a gente trata essa anemia antes porque essa anemia vai interferir no intraoperatório e no pós-operatório. Então a gente não realiza cirurgias em pacientes que têm miomas que causam um sangramento importante o suficiente para causar uma anemia sintomática nessa paciente. Joia, mas miomas que não têm sintomas, não causam repercussões, não são grandes o suficiente, eles não interferem na cirurgia. Então, vida que segue, e você faz esse acompanhamento com o seu ginecologista desse mioma, ou desses miomas, podem haver mais de um mioma nesse útero. Tranquilo? Então essa foi a pergunta da Mari Sil. Mari está aí? Não sei se ela está, mas se estiver, está respondida aí a pergunta. Vamos para a próxima. Por que a proteína é tão importante para o bariátrico? Quanto consumir no dia? Essa pergunta foi enviada pela Hilva Dalver. Mais uma vez, eu não sei se esse é o nome da pessoa, se é o nick do Instagram. Mas, por que a proteína é tão importante para o bariátrico? E quanto se devemos consumir, o bariátrico deve consumir durante o dia? A proteína ela é importante não só para o bariátrico, o consumo de proteínas na dieta. Ela é importante para qualquer ser humano. Hilva Dalver, tá aí. Obrigado pela pergunta, Hilva. Uma ótima pergunta. Ajuda muita gente, que essa dúvida é muito comum. Então, por que a proteína é tão importante? Porque a proteína ela participa de diversos processos do nosso organismo, não só do organismo da pessoa, do indivíduo bariátrico, mas de qualquer pessoa. As proteínas são como se fossem a estrutura de diversas substâncias, musculatura. Por exemplo, o colágeno é uma proteína importante para a constituição de cartilagens na nossa pele, em diversas regiões do nosso organismo. A síntese de substâncias que participam de reações químicas no nosso organismo são as enzimas, elas são proteínas. Hormônios são proteínas, têm sua parte proteica. Várias partes de nossas células, né, elas são proteínas. Então a proteína é essencial à vida. Sem proteína não há vida. Não há vida humana, nem muito menos vida animal. Não existe. Então, ela é importante porque ela é usada em todos esses processos e estruturas do nosso organismo e, portanto, a gente precisa adquirir essas proteínas. Algumas proteínas nós sintetizamos, outras a gente precisa do alimento, né? De adquirir isso no ambiente, através da alimentação, para que a gente consiga sintetizar essas proteínas. Então, ela é muito importante. E no que diz respeito ao paciente bariátrico, a gente enfatiza a parte da musculatura, porque a musculatura ela é basicamente proteína. Então, as fibras nos nossos músculos, dentro das células, né, a miosina, enfim, são proteínas que elas têm uma atividade ali de contração e isso gera toda a movimentação do organismo, né, a movimentação dos músculos esqueléticos, né, movimentação de braços, de todas as membros, né, o tronco, e também de músculos outros, né, o músculo cardíaco, o músculo liso, que são músculos presentes em glândulas, quando a gente, por exemplo, a sudorese, enfim, são músculos e músculo é proteína. E, além disso, a parte subjetiva, como o paciente se sente, isso é importante. Quando o paciente está bem nutrido da parte proteica e ele tem uma musculatura preservada, ele se sente mais disposto, ele sente menos dores.
ele é um paciente que não sente menos cansaço, é um paciente mais preparado para o dia a dia, para as atividades cotidianas. Então, a proteína ela tem essa importância aí e vários outros pontos importantes da proteína que se eu for ficar aqui falando disso é horas e horas, né? Então, a proteína é importante para isso. E o bariátrico, ele tem um certo aspecto, porque ele sofre, né? Ele passa por aquele processo de perda de peso importante ali nos primeiros 6 meses. 6 meses, um ano, isso varia entre cada pessoa. Vocês que acompanham aqui o perfil, eu sempre aqui e acolá estou falando sobre isso, a variação da perda de peso, nem todo mundo vai se comportar igual, algumas pessoas perdem mais rápido, outras pessoas perdem mais devagar e está tudo bem, é assim mesmo, as pessoas não são iguais, cada organismo se comporta de uma maneira. E durante essa perda de peso, a pessoa perde músculo, um pouquinho de proteína ela vai perder. E é o que a gente não quer que aconteça de forma intensa. A gente não quer que isso aconteça de uma forma que comprometa a saúde do bariátrico. E se ele segue as recomendações, se ele está presente ali, comprometido com o tratamento, as chances são que isso realmente não aconteça de forma a causar um problema para ele. Ele vai perder proteína, porque emagrecimento gera perda de proteína, não tem como ser um emagrecimento totalmente só de massa gorda. Em qualquer que seja ele, envolvendo a cirurgia bariátrica ou não, emagrecimento importante, né? Ele gera certa perda de músculo, mas que essa perda de músculo não seja algo que cause um prejuízo no paciente. Então é importante o consumo de proteínas para que essa perda de músculo não seja tão intensa. Você consiga repor as proteínas que você está perdendo ali na massa magra, que é basicamente a musculatura. E quanto consumir no dia, né? Então, as diretrizes hoje de diversas sociedades, a brasileira mesmo de cirurgia bariátrica e metabólica, diretrizes em nutrição, clínica, as diretrizes americanas, europeias, elas preconizam uma reposição, né? Vamos dizer assim, um consumo de proteína em torno de 1,5 grama por quilo dia. Eu estou falando grego, né? Essas contas aí. Na prática, o seu nutricionista vai calcular isso de acordo com o seu caso e vai dizer ali, vai traduzir em forma de um cardápio, em forma de um planejamento nutricional para você, a quantidade que você deve comer de proteínas na dieta. E as principais fontes de proteínas que nós temos são as carnes, carne vermelha, o frango, né? Peixe, ovo, fígado, e proteínas que são encontradas também em vegetais. A gente tem aí os grãos, o feijão, o arroz mesmo tem. Enfim, tudo isso aí, esse cardápio, ele é planejado pelo seu nutricionista, daí a importância nos pilares do tratamento de emagrecimento, seja ele envolvendo bariátrica ou não, uma dieta adequada e seguir um planejamento nutricional, porque não adianta só comer menos, você tem que comer menos com qualidade. E essa qualidade, quem vai dizer da composição de cada tipo de alimento, que seja adequado à sua realidade, que sejam alimentos que você goste, na sua cultura, no seu regionalismo, isso aí o nutricionista, ele traduz isso para você em forma de um planejamento nutricional. E aí deve haver mais ou menos em torno de 1,5 grama por quilo de peso da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que pese, 100 quilos, ela deve consumir em torno de 150 gramas, um pouco menos. Claro que isso é um cálculo aproximado. Algumas situações a pessoa tem que se alimentar de um pouco mais de proteína. Isso aí é o estudo individual que é feito em consultório para cada paciente. Joia? Então, basicamente, a gente faz essa alimentação com proteínas, mais ou menos nessa dose, e isso inclui tanto as proteínas da dieta, certo? Da dieta, ou seja, a alimentação que você coloca no seu prato, somando ali todas as refeições. A gente preconiza, a gente orienta que vocês coloquem proteínas em todas as refeições, isso tem vantagens. Primeiro, porque você repõe essa proteína, segundo, porque você estimula a saciedade, você tem menos vontade ou melhor, durante a refeição, a sua saciedade ela é
ativada precocemente e você se sente satisfeito ali comendo menos. Você não fica com fome, procurando mais alimento durante aquela refeição. E a gente orienta isso. Sempre coloquem proteínas em todas as refeições, como eu falei, no seu plano nutricional, seu nutricionista. Ele vai adequar isso para você. Mas sempre, se você estiver de escolher um alimento ali para fazer um lanche, alguma coisa, priorize as proteínas, tá? E ela tem essa importância. Ela tem essa importância por causa dessa participação em todos esses processos. Joia? Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta foi enviada pela Denise Tavares e ela perguntou: por que para quem tem diabetes é indicado fazer o bypass? Essa é uma pergunta que vem já vem com meio com uma afirmação dentro dela e realmente vamos dizer assim, é o que a gente aprendeu ao longo dos últimos anos, que realmente o bypass, os estudos mostram que ele tem um benefício maior no controle, nos resultados de remissão, ou seja, quando o paciente ele normaliza seus níveis de glicemia, que é o açúcar no sangue. Pacientes diabéticos têm esses níveis muito altos e a gente sabe que esse açúcar no sangue, ao longo de meses, anos, eles causam um estado inflamatório no organismo, eles machucam nossos vasos, machucam nossos órgãos, causa problema renal, problema na retina, aumenta risco de complicações cardiovasculares, enfim. Então, a gente sabe que o bypass, que é uma técnica cirúrgica bariátrica, existem outras, mas essa é uma das principais técnicas que a gente realiza hoje, ele tem uma resposta melhor em relação ao controle do diabetes. Mas eu só posso fazer o bypass, eu sou diabético, tenho obesidade, eu só posso fazer o bypass? Não. O sleeve, que é a outra técnica, ela também tem uma resposta muito boa no controle do diabetes. Então não é uma coisa que é exclusiva. Se você for diabético, você tem que fazer um bypass. Não, não é isso. Mas a gente sabe que os estudos mostram que a resposta para o diabetes é um pouco melhor nos pacientes que fizeram bypass. Mas não é o suficiente para a gente deixar de fazer, por exemplo, um sleeve para um diabético. Não, a resposta para um diabético que realiza sleeve ele vai ser boa também. Inclusive, hoje existem outras técnicas aí que estão ganhando espaço. Uma delas é a bipartição de trânsito intestinal, que é uma técnica que metabolicamente, ou seja, o que significa uma técnica metabólica? É uma técnica que tem um poder de melhor controlar o diabetes, por exemplo, do que necessariamente causar perda de peso. Então, essa técnica, a bipartição, ela vai ter uma resposta muito melhor, por exemplo, no controle do diabetes do que o bypass. A gente vê em alguns estudos que as respostas elas são melhores, tá? Então, essa questão não é exclusiva, não necessariamente você é diabético, você vai ter indicação de um bypass, não. Tanto que essa indicação ela é compartilhada. Eu sou da linha que eu compartilho essa indicação com o paciente. Eu digo, olha, essa técnica aqui, o bypass, ela tem esses benefícios, o sleeve tem esses. Vamos escolher juntos. Eu indico essa, mas a escolha, o paciente participa dessa escolha. No meu entendimento, existem colegas que eles não permitem tanto isso e está tudo bem. É a prática de cada um, tá? Tranquilo? Eu peço, vocês já estão mandando aí algumas perguntas, ótimo, eu vou selecionar já já algumas perguntinhas que vocês estão fazendo aí, tá joia? Vamos para a próxima. Essa pergunta é da seguidora chamada Leia, eu não vi o sobrenome. E ela falou, estou tomando B12, vitamina B12, que é a cianocobalamina, é o nome da vitamina B12, injetável. Mas está difícil de subir, ela está sempre abaixo de 200, que realmente 200 é um nível mais baixo. Fale sobre ela. Bem, a B12 é uma vitamina muito importante, é uma vitamina do complexo B. Existem várias outras vitaminas do complexo B, B1, que é a tiamina, B6, enfim, B12, várias outras, B9, mas a B12 é uma das principais e a gente realiza a sua dosagem sistematicamente em todos os pacientes que vão se submeter
ou que se submeteram à cirurgia bariátrica. Eventualmente, a gente evidencia níveis mais baixos dessa vitamina. O polivitamínico, que é aquele comprimidinho que todo bariátrico tem que tomar após a cirurgia, muitas vezes até antes, ele contém B12. Porém, às vezes, a dosagem nesse polivitamínico, que é o Materna, Natelli, Materli, Bariat XR, Complete, são vários, né? Mas basicamente todos são muito parecidos. Eles contêm quantidades muito pequenas da vitamina B12 e, eventualmente, em situações como essa, a gente precisa repor além. Então, a gente faz muitas vezes a vitamina B12 via oral, além dessa vitamina que está contida no complexo polivitamínico. Né? O nome diz polivitamínico porque tem várias vitaminas e outros micronutrientes. Então, muitas vezes, como ela falou, às vezes tem que fazer uma dosagem além, que é a via oral. E muitas vezes, mesmo com a via oral, alguns pacientes podem ter alguma dificuldade de absorção dessa vitamina pela via oral. Não é o comum, tá? É uma minoria dos pacientes. E muitas vezes é necessário fazer injetável, às vezes um curso de 3 meses da B12 injetável. E aí tem que realmente acompanhar de perto. Tem que saber a causa. Muitas vezes essa vitamina B12 está baixando por alguma causa específica, alguma outra complicação que o paciente tenha. Então, o acompanhamento com seu cirurgião está aí um dos motivos para vocês não deixarem de realizar o acompanhamento. Esse acompanhamento é igual quando o paciente, por exemplo, ele é hipertenso. Então, ele vai no cardiologista para o resto da vida. Todo ano ali fazer o famoso check-up dele, fazer esse acompanhamento, o ajuste da medicação. E para essa vigilância nutricional, o paciente bariátrico ele deve fazer o seu acompanhamento com o cirurgião, com o nutricionista, com o endocrinologista, com o nutrólogo, enfim. Mas com o cirurgião, essencialmente, é necessário. Então, a gente consegue pegar essas situações, às vezes, cedo. Mas só frisando, isso não é regra. Então, um déficit nutricional desse, de vitamina B12, ela não é regra, ela é exceção. E a gente aí atua rapidamente para que evitem as complicações de uma carência nutricional. Então, o paciente que ele segue direitinho, que faz a reposição, naturalmente ele tem menos complicações em relação a déficit nutricional. Tá joia? Então, é aquela coisa que a gente sempre fala, que parece que a gente fica chato muitas vezes, mas tem que realizar o acompanhamento regular com sua equipe. Tá joia? Beleza, vamos para a próxima. Essa pergunta foi da Dai, também não tinha o sobrenome dela na caixinha lá. Mas a Dai mandou e falou: sou apta para cirurgia bariátrica, mas já realizei cirurgia de refluxo. Posso fazer a bariátrica? Então, para quem não sabe, a doença do refluxo gastroesofágico, que é você ter aquele alimento que volta do estômago para o esôfago, e causa queimação, muitas vezes você sente aquele alimento subindo, muitas vezes você tem infecção de via aérea superior por causa do refluxo, tosse crônica, asma, doenças pulmonares, mas basicamente a principal queixa é a queimação aqui no meio do peito, né? E alguns pacientes são submetidos à cirurgia de correção da doença do refluxo. A gente chama de muitas vezes com hiatoplastia e a confecção de uma funduplicatura. Esse é o nome técnico da cirurgia, mas é uma cirurgia anti-refluxo. Alguns pacientes já realizaram essa cirurgia e são pacientes que são obesos ou que têm alguma comorbidade relacionada à obesidade e têm indicação de cirurgia bariátrica. Tem algum problema de fazer a cirurgia bariátrica, já que a cirurgia do refluxo é mais ou menos na região próxima, né? É ali na transição do esôfago para o estômago. Não há problema, pessoal. Não há problema nenhum. Se você já realizou a cirurgia de refluxo, você pode realizar sim, isso não é uma contraindicação. Se tiver indicação para cirurgia bariátrica, você pode realizar a cirurgia bariátrica, mesmo tendo realizado uma cirurgia de refluxo. Muitas vezes o paciente tem refluxo, ou seja, não é operado,
tem refluxo por causa da obesidade. Então, muitas vezes, a cirurgia anti-refluxo é a própria cirurgia bariátrica. Então, várias vezes, algumas situações eu encontrei alguns pacientes que vinham com a queixa de refluxo, eram obesos, mas o que incomodava era o refluxo. E eu digo, olha, para você, a melhor indicação é uma cirurgia bariátrica. Ele falava, mas como assim, doutor? Eu nem sou tão obeso assim. Mas a questão não é nem ser tão obeso assim. A questão é que você tem indicação de cirurgia bariátrica e com refluxo, a técnica bariátrica ela já vai resolver as duas coisas numa situação só. Porque o refluxo é uma doença que é agravado pela obesidade. Muitas vezes o paciente perde 5 quilos, 10 quilos, o refluxo desaparece. Então, quando a gente trata a obesidade, a gente acaba tratando o refluxo. Ou, muitas vezes, a gente faz o 2 em 1. Faz a cirurgia bariátrica e também faz a técnica anti-refluxo nesse paciente. Então, cada caso é um caso, não dá pra gente deixar tudo numa forma, numa receita de bolo, porque em cirurgia, em medicina, na verdade, não medicina de verdade, ela não é assim, não é receita de bolo. Cada paciente é um universo singular que a gente tem que analisar ele na sua individualidade para a gente poder indicar o tratamento mais adequado, com menos riscos para o paciente, menos complicações e melhor eficácia e resultado, que é o que a gente quer. Na prática, a gente quer segurança e resultado. Beleza? Vamos para a próxima. Essa pergunta foi enviada pelo Diogo Reis. Eu acho que eu até ouvi aqui falando agora. Vamos lá. Quais sinais devo ficar atento para uma hérnia? Acredito que seja uma hérnia interna, uma hérnia de parede abdominal ou fístula. Tenho 8 dias de operação de cirurgia bariátrica. Obrigado aí. Olha aí o rapaz aí. Obrigado aí, Diogo, pela pergunta. Então vamos lá. O que seria uma hérnia, para vocês entenderem, né, de uma forma bem simples? A hérnia nada mais é do que uma fragilidade da parede abdominal. O que é isso? Imagine que eu tenho um saco de grãos, aqueles sacos de 50 quilos, e esse saco ele é todo íntegro, ele tá todo, não tem nenhum furo nem nada. Eventualmente, se eu fizer um furo nesse saco, por exemplo, ele é cheio de feijão, esse saco, quando eu faço um rasgo, um furo nele, nessa malha, o grão que está dentro vai sair por esse orifício e vai secar, esvaziar todo o saco. Nossa parede abdominal é como se fosse a malha desse saco de grãos. E os grãos são como se fossem o conteúdo que está dentro de nossa parede abdominal. Os órgãos, o nosso intestino, a gordura que está lá dentro. Então, se essa parede abdominal ela tem qualquer fragilidade, ou seja, se ela perde a sua integridade, ela, por exemplo, tem um furo abaixo da pele, o que está dentro vai tender a empurrar a pele. E a nossa pele ela não foi feita para segurar tensão. O que segura a tensão da nossa parede abdominal é uma estrutura fibrosa chamada aponeurose. Então, se essa aponeurose, essa estrutura, ela tem alguma fragilidade, e essa fragilidade normalmente aparece nas virilhas, né, que é na região inguinal, na região do nosso umbigo, da nossa cicatriz umbilical, vocês já devem ter visto pessoas com aquele volume aumentado. Então, isso nada mais é do que uma hérnia de parede abdominal, é uma fragilidade nessa região e o conteúdo que está dentro do abdômen tende a empurrar. Porém, essa hérnia ela pode acontecer por causa de nossas incisões cirúrgicas. A gente faz um corte ali naquela parede abdominal, principalmente cirurgias abertas, né, convencionais. E aí pode haver essa fragilidade naquela cicatrização ali. Não cicatriza direito, então aquela região fica frágil e surge uma hérnia. Isso aí é uma hérnia de parede abdominal. Isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer cirurgia, não só cirurgia bariátrica. Quanto maior a incisão, maiores podem ser as hérnias. Então hoje a gente opera por videolaparoscopia, aqueles pequenos furinhos, e esses furinhos eles geram hérnias menores quando surge uma hérnia, que é uma complicação que não é comum, não é uma complicação rara. Mas dentre as complicações é uma das mais comuns, então normalmente aparece ali no umbigo, enfim. E existe também
a hérnia interna, que não tem nada a ver com essa hérnia que eu falei da parede abdominal. A hérnia da parede abdominal é uma coisa e a hérnia interna é outra. A hérnia interna é uma situação em que a gente tem... ela acontece em cirurgias que a gente envolve o intestino e a gente, na cirurgia, a gente faz desvios, a gente faz conexões do intestino com o estômago. Então, essas conexões, o intestino ele pula, ele passa por cima de outras partes do intestino, outros órgãos e se conecta lá em cima no estômago. Então, você vê que fica um vão embaixo de onde essa alça do intestino passa, fica como se fosse a parte de baixo de uma ponte, de um viaduto, vamos dizer assim. Fica esse vão embaixo. Então, fica um orifício aqui que alças de intestino podem passar por dentro. E se uma alça dessa passa por dentro desse orifício, fica presa, é o que a gente chama de hérnia interna. É um orifício que é dentro do nosso abdômen e pode gerar essas complicações, pode gerar dor, pode gerar vômitos. O paciente tem que ir para o pronto-socorro e para resolver isso é com uma nova cirurgia, uma cirurgia relativamente simples, se não houver complicações maiores, se esse intestino que passou por baixo ali não ficou preso e não ficou com problema de circulação de sangue, não teve isquemia, que é quando o sangue não chega, e necrose, que é quando o tecido morre por falta de sangue e oxigenação. Então, quando não acontece isso, que é uma raridade para acontecer isso, geralmente é dor que o paciente sente e a gente precisa reoperar. Por isso que se vocês já foram operados e de bypass, que é a técnica que acontece isso, ou técnicas que envolvam o intestino. O sleeve não tem isso, tá? Não causa essa complicação, porque o sleeve a gente não mexe no intestino. Se vocês têm dor após um bypass, seja ele no primeiro dia da cirurgia ou depois de 10 anos, se a dor é forte, se vem associada a vômitos precoces, vão no pronto-socorro, porque pode ser uma hérnia. E aí, nesse caso, tem que operar, mas a cirurgia é simples de resolver. Joia? Então, a hérnia interna, a gente suspeita disso, é uma dor muito forte que o paciente sente. Ele não consegue melhorar essa dor com dipirona, com analgésico simples em casa. Ele precisa ir para o pronto-socorro, porque a dor é forte o suficiente que o motiva a procurar o pronto-socorro. Então, Diogo, não é qualquer dor que você vai ficar pensando que é uma hérnia. É normal que no pós-operatório, principalmente o mais precoce, você sinta dor nas feridinhas ali, até porque é para doer mesmo. Se não doesse, seria estranho. Mas não é uma dor que tira seu juízo. Eu brinco com os pacientes que eu digo, olha, se for uma dor que tira o seu juízo, você me contacta e vá para o pronto-socorro. Então, contactem o seu cirurgião, tem esse contato. Não estou falando o número pessoal dele não, mas alguma forma de contato com a equipe, com o cirurgião, e vão para o pronto-socorro, porque aí lá vai ser feita uma tomografia, enfim. E isso pode acontecer um dia, uma semana após a cirurgia, ou 1 ano, 10 anos após a cirurgia. Então é muito importante que vocês tenham esse reconhecimento e aí a importância dessa informação, de estudar isso, como a gente está fazendo aqui, porque paciente informado é paciente que tem melhores desfechos, pacientes que têm mais conhecimento sobre o tratamento, sobre a sua doença, obesidade, cirurgia bariátrica, que é o tratamento, são pacientes que têm melhores desfechos. As complicações, se acontecerem, são facilmente resolvidas. E a fístula é uma complicação, basicamente é um vazamento do conteúdo que a gente realiza ali, um grampeamento. Então é para ficar tudo fechadinho, né? Coladinho, grampeado. Ou então uma sutura, que é quando a gente faz ali a conexão de um intestino com o estômago, ou de um segmento do intestino com o outro, a gente faz ali a sutura, que é a costura, né, como diz vovó. É a costura de uma alça do intestino na outra, enfim, é a sutura, é a anastomose que a gente chama. Essa conexão, ela deve ficar fechadinha ali, hermeticamente fechada, ela deve ficar bem isoladinha, não deve haver vazamento entre esses pontos. Então, quando há um vazamento, isso pode acontecer por diversos motivos, naturalmente são pacientes que têm mais complicações, é um paciente que é diabético mais grave, um paciente que tem problema circulatório, hipertensão mais grave, é um paciente que tem algum quadro infeccioso,
Ou mesmo a própria técnica cirúrgica mal realizada podem promover o surgimento de fístulas. E a fístula ela vai aparecer, normalmente ela não aparece com dor. Ela aparece com um cansaço que não melhora, uma falta de ar que não melhora, mesmo o paciente paradinho ali no leito, na cama, na cadeira, ele está cansado, respirando de forma ofegante. E há uma aceleração dos batimentos cardíacos. Então, se o paciente tem esses sintomas, e às vezes são difíceis de perceber, por isso que é importante o acompanhante ter essa orientação também, comunica de imediato para o seu cirurgião e vai para o pronto-socorro. Isso acontece, quando acontece, é uma complicação muito rara, tá, pessoal? Isso é muito raro de acontecer. Pode acontecer febre, tá? Muito bem. A nutrição bariátrica, eu não sei o nome, mas pode haver febre, só que a febre é um sintoma que não necessariamente aparece tão precocemente. Os mais precoces é a taquipneia, que é o aceleramento da respiração, o paciente fica mais ofegante. A dispneia, a dificuldade de respirar, o paciente fica cansado, você vê que ele está cansado, não está normal. E a aceleração dos batimentos cardíacos, isso aí são os sinais mais precoces de uma fístula em formação. A febre pode demorar um pouquinho para surgir, um dia, dependendo do paciente. E a dor abdominal às vezes nem aparece. Então, se o paciente tem isso, principalmente ali na primeira semana da cirurgia, principalmente pacientes que têm mais risco, mais obesos, pacientes obesos muito graves, daí a importância que a gente sempre, eu aqui, vários colegas aqui de Natal, cirurgiões, vários colegas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica e Bariátrica, nós defendemos a ideia que quanto mais precocemente a obesidade for tratada, melhor, gente. Quanto mais grave uma doença, mais difícil o seu tratamento. Então, se a gente oferece essa ferramenta para pacientes com obesidades mais iniciais, os desfechos são melhores. Mas muitas vezes a gente opera pacientes com IMC de 50, de 60, 200 quilos. Então, esses pacientes, eles naturalmente têm um risco maior de complicações e uma dessas complicações é a fístula. Pacientes diabéticos mais graves, pacientes que têm arritmia cardíaca importante, tem que ver qual é essa arritmia. Então, são pacientes que têm dificuldade de cicatrização naquela região e isso pode causar uma fístula. Pode contribuir para a formação de uma fístula. Então, tem que estar atento a esses sinais e levar o paciente imediatamente para o pronto-socorro, comunicar ao cirurgião. Quanto mais cedo uma fístula identificada e tratada, mais fácil o seu tratamento. Hoje a gente trata a maioria das fístulas aqui em Natal com procedimentos endoscópicos. Coloca uma sonda, jejum e pronto, não precisa reoperar o paciente. Uma raridade, a fístula já é rara. E entre as fístulas, quando surge, uma raridade precisa de reoperação. Mas acontece e aí o paciente ele deve ser protagonista nessa identificação, nessa participação do seu tratamento, tá? Mas assim, só reforçando, pessoal, a fístula é uma complicação raríssima. É pior você ter a obesidade e ter a exposição aos problemas que a obesidade causa do que você deixar de operar por causa do risco de uma fístula. Obviamente, cada caso é um caso. Cada paciente é um paciente. A gente analisa o risco de cada paciente. Mas a gente não deixa de operar as pessoas por causa desse risco de fístula. É muito pequeno. É pior a pessoa ter mais risco, por exemplo, de morrer, de desenvolver um infarto, um AVC, uma doença renal crônica, do que a fístula em si. É porque sempre as notícias negativas, elas marcam mais. Então, se as positivas marcassem igual às negativas, a gente estaria mais tranquilo, vamos dizer assim. Não se impressionaria tanto com isso. Mas, aparecendo essas complicações, elas atualmente são mais fáceis de tratar. Vamos lá para a próxima pergunta. Essa pergunta é da Cristina. Todo suplemento tem que ser misturado no leite e creatina pós-bariátrica pode tomar? Bem, o suplemento, no caso o polivitamínico, ele deve ser consumido, pode ser consumido em qualquer momento, já que tem várias vitaminas, vários micronutrientes ali.
Obviamente, cada micronutriente, no caso zinco, ferro, cálcio, ele vai ter especificamente uma absorção melhor de determinada forma. Por exemplo, tem alguns nutrientes que são melhores absorvidos junto das refeições. Outros são melhores absorvidos com alimentos mais ácidos. Outros é bom evitar a presença de leite, que tem cálcio. Por exemplo, o ferro ele não é bem absorvido com alimentos que contenham cálcio, ou mesmo junto da suplementação de cálcio. Então, o polivitamínico, como vê um bocado, como a gente diz aqui, um bocado de, de suplementos nutricionais, a gente orienta que seja consumido, pode ser consumido junto das refeições, não tem problema. Uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, dependendo da prescrição desse suplemento pelo seu nutricionista ou pelo seu médico, pelo seu cirurgião ou endocrinologista. Mas essa questão de misturar com leite o suplemento, não há um problema. Só que, por exemplo, o ferro, se você faz suplementação específica de ferro, não é bom misturar com leite, por causa do cálcio que contém ali o leite. Vai atrapalhar a absorção desse ferro. Que no bariátrico já é uma absorção diferenciada, por causa que ele tem essas alterações que a própria cirurgia causa. Então a gente precisa tentar otimizar ao máximo. Então o ferro que a gente orienta é que você não, por exemplo, tá? Que ela falou a questão do leite, é que você não consuma, não faça a administração, né, desse suplemento com cálcio, fontes de cálcio, o leite é uma delas, e que você consuma junto de vitamina C, de fontes de vitamina C, que aumenta ainda mais essa absorção. Existem alguns suplementos de ferro que prescindem, que eles não precisam de serem consumidos juntos de fontes de vitamina C, por exemplo, um suco de acerola, enfim. Não há necessidade de alguns ferros, só que são suplementos mais caros, mais modernos, ferro lipossomal, enfim, que a gente usa em situações de exceção, em pacientes que têm dificuldade de absorção, enfim, além do normal. Então, não é para pode misturar no leite, mas exceto determinados suplementos, tá? Determinados micronutrientes, como por exemplo o ferro. A gente orienta que faça o uso de acordo com a prescrição. Se há dúvidas, como eu não sei qual tipo de suplemento que você está usando, sempre anotem e perguntem ao seu cirurgião, sua equipe, seu nutricionista, para ele orientar isso de forma adequada, tá? E a creatina pós-bariátrica pode tomar? Deve tomar a creatina. A creatina é um suplemento, né, que tem grandes benefícios já aprovados por diversos estudos e basicamente a contraindicação seriam pacientes com doença renal importante, tá? Pacientes que têm problema renal, sabidamente são renais. Então, os pacientes que não se enquadram nesse grupo, a maioria pode realmente utilizar e tem benefícios na força muscular, na disposição durante a atividade física, é benefício em pessoas jovens, em pessoas idosas, tem benefícios até na questão neurológica, né, do paciente, então deve tomar ali em torno de 100 gramas por dia. Obviamente isso não é uma prescrição médica, a gente não deve realizar prescrições médicas via rede social, de maneira genérica. Isso o Código de Ética Médica proíbe e não faz sentido isso. Então isso não é uma prescrição, isso é uma questão de orientação educacional. Obviamente vocês devem perguntar ao médico de vocês em consultório, porque ele sabe o caso específico de cada um de vocês, se cabe a prescrição de creatina. Mas o que a gente vê é que a maioria dos pacientes eles podem sim fazer uso. Mas isso que fique claro, não é uma orientação, não é uma prescrição médica, vocês não vão sair daqui comprando creatina por causa dessa orientação. Joia? Então vamos lá para a próxima. Por que tem que suplementar com whey? Essa pergunta é da Dani Cris. Por que tem que suplementar com whey? Não é só aumentar a ingestão de proteínas? Então, eu trouxe essa pergunta, apesar de ter tido uma pergunta antes sobre suplementação de proteínas, mas eu trouxe essa porque é realmente uma dúvida que faz sentido. Por que a pessoa toma proteínas se é só aumentar a fonte de proteínas?
na alimentação. O bariátrico, ele tem a limitação do aumento do volume de alimento. Então, o bariátrico ele não vai conseguir comer muito. Ele não vai conseguir porque entala. Se ele não mastigar, se ele não seguir as orientações do fonoaudiólogo, nas nossas orientações, ele vai entalar, ele não vai conseguir comer muito rápido mesmo. Mas mesmo que ele coma direitinho, mastigando tudo direitinho, ele naturalmente ele vai se saciar muito rápido e ele não vai conseguir comer muito. Então, o bariátrico, naturalmente, é um paciente que ele tem uma limitação da quantidade de calorias. Ele não consegue encher um pratão e comer, porque ele vai se saciar muito rápido, ele vai se sentir satisfeito. Ele vai olhar ali, vai comer aquela quantidade menor e vai dizer, poxa, estou bem, estou satisfeito, não estou com vontade de comer mais. Tanto que é uma preocupação que a gente tem, que alguns bariátricos, eles deixam de comer. Eles esquecem de comer, porque fica esperando a fome aparecer, e não deve ser assim. Tem que ter um horário pré-definido, a cada 3 horas. Enfim, naturalmente cada planejamento nutricional varia, mas basicamente isso. São refeições fracionadas, não esperar a fome aparecer para comer, tentar iniciar pelas proteínas, enfim. Então não tem como a gente aumentar ao nosso bel prazer, à nossa vontade, a ingesta de proteínas pelo alimento. Então o que a gente percebe é que a maioria dos pacientes bariátricos, eles precisam suplementar com proteínas. Suplementação, não é alimentação, tá? É o suplemento. É uma nutrição, não é um remédio, tá? Mas ele precisa daquele whey. E a fonte principal de proteína que a gente utiliza, suplemento, né, proteico, é o whey, que é a proteína do soro do leite. Uma proteína de alta qualidade, dependendo, claro, do laboratório, e que supre aí essa necessidade do nosso organismo por proteínas. Então, basicamente, o bariátrico ele tem que ter um consumo ali de 60 gramas a 120 gramas, mais ou menos, por dia de proteína, que dá mais ou menos 1,5 gramas por quilo de peso desse paciente. Não entendi nada desses cálculos. Não precisa entender, basicamente, é seguir o plano do seu nutricionista, que já vai estar traduzido para você em forma de um cardápio que você consuma. E aí, basicamente, somando essas quantidades de suplemento de proteína com whey, de proteína, por exemplo, da porção de frango que você come ali no almoço, da porção de ovo, de queijo que você come ali no café, enfim, vai somando essas quantidades e aí você tem que bater essa meta proteica. Se o paciente eventualmente bater essa meta proteica sem a necessidade de suplemento, não precisa suplementar. Então, a suplementação é o que eu falo, é para o resto da vida. Mas se eventualmente você conseguir bater a sua meta de proteínas diária sem a suplementação, show de bola, não precisa suplementar. Mas é uma exceção dos pacientes que conseguem esse feito. Eu sou o pior, minha bariátrica está pior, o resultado porque eu preciso do suplemento. Não, é um suplemento alimentar, não tem problema, dá para você tomar pro resto da vida. Inclusive eu tomo suplemento de proteínas e não tem problema nenhum, isso não é um remédio, é uma nutrição, tá? Então é melhor tomar isso do que tomar uma medicação para pressão e ser hipertenso, tomando medicação para pressão sem ter operado, ou diabético com esses insulina e tal. Então é melhor você realmente suplementar, fazer suplementação nutricional. Crenilson Souza. A suplementação é para o resto da vida, tanto para bypass ou sleeve? A princípio, sim. E como eu falei, tá tudo bem. Suplemento nutricional. Vou contar um segredo para vocês aqui, que é um segredo que eu sempre conto. Então tá quase deixando de ser segredo, mas os obesos não operados, 60% precisa de suplementação. Então, não é a bariátrica que leva agora eu vou ter que suplementar porque eu fiz a bariátrica. Não, muito provavelmente, você que já é obeso, você já precisa de suplementação antes de operar. Então, não é incomum a gente, quando faz o preparo, né, uma das etapas do preparo pré-operatório é a gente dosar o perfil de vitaminas, de proteínas, de tudo do paciente. Mas da metade dos pacientes precisam já suplementar antes. Às vezes a gente começa ferro,
Às vezes a gente começa vitamina D, começa cálcio, começa vitamina B12, começa as próprias proteínas, às vezes a gente começa mais de um desses. Então, tem estudo mostrando mais de 60% dos bariátricos eles vão ter necessidades. Tem estudo mostrando que 90% do bariátrico, não, desculpe, dos obesos não operados. Tem estudo mostrando que 90% dos obesos possui déficit de vitamina D. 90%. Então, de 10, 9 tem vitamina D baixa. Então, porque o obeso, a gente acha que ele come muito, né? Ele come muita caloria, mas ele não come qualidade. Ele não se alimenta de alimentos com qualidade nutricional. Às vezes é a caloria pura ali, um carboidrato, alimentos muito ricos em gorduras, mas o alimento rico em nutriente ele não se alimenta. O alimento mais saudável, né? As leguminosas, frutas, fibras que contêm esses nutrientes, vitaminas, proteína, micronutrientes outros, ferro, cálcio, zinco, selênio, enfim, outros micronutrientes são importantes. Vou selecionar agora aqui algumas perguntas de agora para a gente, deixa eu ver aqui, responder. Deixa eu ver aqui, deixa eu subir o... Ana Paula de Oliveira, gente, quanto aprendemos com o doutor, são maravilhosas explicações, obrigada. Obrigado você, Ana Paula, tá? Esse é o meu objetivo mesmo, ajudar vocês aqui a alcançar melhores resultados. Ana Paula Mendonça, e quem toma antidepressivos antes da cirurgia tem que parar? Não, a maioria dos antidepressivos vocês devem continuar normalmente tomando. Ah, mas tem um jejum, eu vou tomar aquele copinho d'água para poder tomar o comprimido antes da cirurgia. Tem problema? Não tem problema. Não vai ser esse copinho d'água que vai quebrar o seu jejum. O que não pode é um copão d'água, né? Aquele copão cheio você tomar. Aí não pode, aí não deve. Pode causa aumento de risco da anestesia, né? Pode dar broncoaspiração, você vomitar durante o processo, isso é perigoso. Mas o copinho para engolir o comprimido, para tomar o comprimido do antidepressivo, não tem problema. A gente orienta que tomem mesmo. Deixar de tomar um antidepressivo é pior, porque atrapalha o tratamento da depressão de vocês. Vamos lá. Tem o IMC, pergunta de Mari Lúcia. Tenho IMC de 33, tenho artrose no joelho, sinto dor, não consigo emagrecer e sou pré-diabética. Você indica cirurgia no particular? Olha, essa situação é que com as evidências que a gente tem na literatura, a cirurgia bariátrica para casos como o seu, que é uma obesidade grau 1, com artrose, que é uma doença que é agravada pela obesidade, pré-diabetes, que é a resistência insulínica, enfim, você já tem comorbidades e você tem obesidade grau 1, a cirurgia ela tem benefício em pacientes como você. O fato é que hoje o CFM e a ANS eles não entram na indicação formal de cirurgia bariátrica aqui no Brasil. A Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica já indica em situações como essa. E se você tivesse um diabetes grave, ou melhor, de difícil controle, você teria sim indicação, porque aqui no Brasil, IMC acima de 30 e diabetes de difícil controle, com uso de insulina, já é indicação. Então aí tem que analisar realmente no consultório. Às vezes você já bateu em algum momento o IMC de 35, e isso aí formalmente a gente teria indicação de cirurgia se você tenta emagrecer há pelo menos 2 anos com um tratamento clínico convencional. O fato é que a cirurgia bariátrica é uma ferramenta que deveria ser oferecida para casos como o seu, porque existem estudos mostrando o benefício. As pessoas melhoram, diminuem mortalidade, melhoram os desfechos do que quando comparado ao tratamento clínico. Então deveria sim ser oferecido a casos como o seu. E aí é preciso analisar em consultório, tá? É difícil ver por aqui. Vamos lá. Deixa eu ver outra pergunta. Ana Paula,
de novo, né? Vamos lá. Doutor, gastroplastia é a mesma coisa que bariátrica? Porque minha Nutri colocou isso no laudo. Gastroplastia e cirurgia bariátrica é a mesma coisa, tá? São sinônimos. Gastroplastia é quando a gente manipula algum órgão, altera sua forma, altera seu formato cirurgicamente. Isso aí é a plastia. Então você tem a mamoplastia. Você altera o formato, às vezes diminui o volume, coloca uma prótese. É uma plastia da mama. Aqui a gastroplastia, a cirurgia bariátrica, não deixa de ser uma plastia do estômago. O nome gastro, o prefixo gastro, significa estômago. Então é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Deixa eu ver alguma pergunta aqui do início. Tô subindo aqui. Catielide Souza Barbosa. Depois de quanto tempo de cirurgia sleeve pode tomar anticoncepcional em comprimido? Assim que você realiza a cirurgia, você já pode fazer uso dos seus anticoncepcionais, se não houver contraindicações outras, tá? Pela cirurgia em si não há problema. Assim que você realiza, quando você estiver na sua dieta líquida, já podendo fazer uso dos comprimidos, isso o seu cirurgião vai liberar de acordo com a prática dele, mas aqui a gente já libera, não tem problema não. O problema do anticoncepcional oral é o antes da cirurgia, se esse concepcional tem estrógeno, que é um hormônio que aumenta o risco de trombose. Então, em pacientes obesas, a gente pede para suspender 1 mês, 30 dias antes da cirurgia bariátrica, seja qual ela for, independente da técnica. Então, tem que suspender por 1 mês, porque como você vai ser operada, aí vai ficar com certa imobilidade ali durante a cirurgia, vai andar menos do que o seu normal no pós-operatório imediato. Isso pode, além de ter um anticoncepcional com estrógeno, pode aumentar o risco de trombose, que é a formação daqueles coágulos, principalmente nos membros inferiores. Então a gente pede para suspender por 1 mês antes. Mas após a cirurgia, sleeve não há problemas. O bypass, a gente não orienta o uso de anticoncepcional hormonal oral ou cirurgias que envolvam desvios intestinais. Duodenal switch, a própria partição de trânsito intestinal, a gente contraindica esse tipo de contraceptivo. Você tem que conversar com o seu ginecologista para ver qual é mais indicado. Normalmente o DIU é uma boa indicação para os pacientes implantes, subcutâneos, enfim, aí tem que ver com o seu ginecologista a melhor indicação. Mas o anticoncepcional hormonal oral, aí nesse caso, após o sleeve, não há problemas. Vamos lá, deixa eu ver uma outra pergunta. Onde é que eu voltei? A Naierle Trindade. Doutor, como saber o tamanho que o nosso estômago está depois de 7 meses de bariátrica? Assim, Nayeli, essa é uma dúvida comum realmente, mas assim, a gente tem que explicar, orientar que não faz diferença o tamanho do seu estômago, principalmente nessa fase, tá? Para esse tipo de, assim, a gente não procura saber como é que tá o tamanho do estômago só por causa disso, só para saber. Não é porque o estômago está maior ou menor, que no seu caso muito provavelmente vai estar do mesmo tamanho que o cirurgião deixou, não vai ter dilatado nem nada, com 7 meses, se a técnica foi feita corretamente. Ele não tem relação com reganho de peso, com desfechos não, sabe? Na maioria dos casos. Então a gente, basicamente é uma pergunta, assim, a gente nunca procura saber isso porque não é algo relevante, entendeu? Em algumas situações, reganho de peso depois de alguns anos, às vezes o formato, é importante a gente estudar o formato do estômago após a cirurgia para ver se não há alguma dilatação, algum estreitamento nesse estômago que esteja comprometendo o resultado da cirurgia. Mas são situações bem específicas, bem pontuais, isso não é o comum. Até mesmo a dilatação que acontece no estômago, a maioria dos estômagos vai dilatar um pouquinho, essa dilatação não tem relação com o reganho de peso, sabe? O principal fator que tem relação com o reganho de peso é justamente o que a gente sempre insiste para vocês realizarem.
é a atividade física regular que não está sendo feita, é a dieta, o planejamento nutricional que não está sendo realizado, é o acompanhamento que não está sendo realizado. Então, normalmente, são fatores, são pontos que vocês têm controle e que não estão realizando ali por qualquer motivo. Às vezes o motivo é legítimo mesmo, mas normalmente é onde afeta os resultados. Então não é o tamanho do estômago ali que está comprometendo naturalmente, sabe? Então a gente nem procura saber disso nessa fase aí ou por esse motivo, sabe? Por pura curiosidade. Vamos lá para mais uma pergunta. Dania Tadeu. Vamos lá. Boa noite. Fiz bariátrica há 15 anos. Uso o anel e engasgo muito. O que você me indica? A Dania Tadeu, ela tem muito provavelmente uma cirurgia, um bypass, pela técnica de Fob Capella, que é uma técnica mais antiga, ela não é mais realizada hoje praticamente, em que a gente colocava um anel de silicone estreitando a passagem do estômago para o intestino. Naquela época se acreditava que esse anel, por estreitar essa passagem, ele gerava um benefício na saciedade do paciente, na perda de peso, mas o que a gente viu basicamente é que esse anel ele causa, quando causa, ele causa entalos, causa vômitos. Então esse anel acaba gerando um problema. Não é a presença do anel essencialmente que vai gerar bons resultados. Muitos pacientes têm esse anel e não sentem nada. Isso é uma verdade. Mas os pacientes que começam a ter engasgos, na verdade, não sei se é engasgo é alto, né? Engasgo é aqui na região cervical, aí não teria muito a ver com o anel. Mas entalos, o paciente come, desce bem pelo pescoço, vamos dizer assim, pela faringe, o alimento, desce, e quando viu ele vomita. Isso aí seria, ou sente aquele alimento preso aqui, né? Aquela pressão. Aí é entalo, nesse caso tem que reoperar. Na maioria das vezes, mais uma vez, isso não é uma indicação terapêutica, você precisa ir num cirurgião para ele avaliar de fato em consultório. Mas o que a gente vê é que se o entalo está sendo causado pelo anel, tem que retirar esse anel. Tá joia? Então, é importante, em resumo, que o que eu oriento a você é que você procure o cirurgião, seu cirurgião, e faça uma investigação. Ele vai pedir exames, enfim, vai ver se realmente esse anel está causando, está estreitando ali, está causando essa estenose. Se o anel está no lugar adequado, às vezes ele sai do lugar, o anel. Então, enfim, muitas coisas podem ter acontecido e é preciso investigação. Tranquilo? Então, pessoal, já vamos aí com mais de uma hora de live. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Reforço o convite semanalmente, quintas-feiras, às 21 horas, estou aqui nessas lives de perguntas e respostas, tirando essas dúvidas de vocês. Então, sempre estou abrindo caixinhas de perguntas, como eu sempre falo, e seleciono algumas perguntas para a gente poder tirar aqui durante a live ao vivo. Então, se tiver alguma dúvida, mandem no direct, é assim que eu olhar e, enfim, eu respondo, tá? E as perguntas que eu não consegui responder aqui, que são várias, mandem no direct, assim que eu olhar, eu tiver um tempinho eu respondo, estou sempre por aqui. Obrigado. Nas terças-feiras tem a live de um tema específico. Eu vou abrir uma enquete para vocês, se vocês querem que eu continue com um tema específico nas lives de terça, ou se eu abro mais uma live de perguntas e respostas, porque eu percebo que vocês participam muito mais nessas lives de perguntas e respostas. Então, vou abrir uma enquete aí na semana para a gente ver se a gente muda essa conformação de ter essas duas lives de perguntas e respostas, terças e quintas, ou então a conformação atual de um tema específico, por exemplo, anemia, suplementação, enfim, nas terças-feiras à noite e quintas-feiras à noite a live de perguntas e respostas. Especificamente essa terça-noite eu não pude vir, não estava disponível para vir na terça-noite dessa semana, mas na próxima
haverá. Então, eu vou deixar aí a enquete, tá? No Story. E se tiverem qualquer dúvida, mandem no direct. E peço que vocês compartilhem o perfil com conhecidos que pensam em fazer bariátrico, que já fizeram a cirurgia bariátrica e precisam dessas informações, porque informação nunca é demais, conhecimento nunca é demais, e especificamente nesse caso da cirurgia bariátrica, muda realmente o jogo, muda realmente o desfecho. Os pacientes, eles têm, só em você conhecer melhor sua situação e se tranquilizar a respeito de coisas que você não conhece, já vale o benefício do conhecimento. Então, fica meu muito obrigado pela participação, pessoal, e nos vemos terça-feira, 21 horas da próxima semana. Grande abraço e até mais.